Prêmio Jabuti 2009 para romance foi dado a Manual da Paixão Solitária, de Moacir Clear, um autor que já tinha ganho o prêmio algumas vezes. Gaúcho, nascido em 1937, Moacir Jaimes Clear formou-se em medicina e já publicou 88 livros desde 1962. Desde 2003 é membro da Academia Brasileira de Letras, onde ocupa a cadeira número 31. Foi traduzido na França, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, entre outros 20 países. Escreveu contos, crônicas, romances, ensaios, literatura infantil. Eu gosto de vários gêneros literários e pratico vários desses gêneros, mas acho que a ficção, pela possibilidade de usar a criatividade, a imaginação, o humor, a emoção, é realmente o meu gênero predileto. Comecei lendo Monteiro Lobato, como muitos brasileiros, depois passei para Jorge Amado e Érico Veríssimo, cheguei a Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Machado de Assis, e eu acho que esses são escritores fundamentais. Uma frase que eu acho importante, é uma frase de origem americana, é: não te expliques e não te queixes. Acho que isso resume uma filosofia de vida. Este Prêmio Jabuti é o seu segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, oitavo? É o quarto. Quarto? É. Pela quarta vez. Você tem ideia quantos prêmios você já ganhou? Eu não tenho ideia, mas foram muitos. Mas também é uma longa trajetória e muitos livros, né? Então... 80 no total, em torno disso? E 8. 88. Até hoje. Quem sabe amanhã já tem mais. Bom, também começou a publicar aos 12 anos. Exatamente. E eu acredito que o escritor é um cara que escreve, né? Então, eu sento e escrevo. Né? Sempre, todo dia? Todo dia, em todo lugar. Né? Isso foi um hábito que eu adquiri em função da minha profissão de médico. Né? Eu queria ser médico, queria ser escritor. E decidi que, para fazer isso, eu teria que usar o meu tempo da forma mais intensa possível, me organizando o melhor possível. E eu aprendi a escrever em qualquer lugar, a qualquer hora, e faço isso. Né? Não importa o barulho? Não importa o barulho. Eu estou vindo para o Rio de Janeiro, por exemplo, eu estou no saguão do aeroporto, eu estou escrevendo, eu estou no avião, eu estou escrevendo, eu estou no hotel, eu estou escrevendo. Né? O laptop ajuda muito. Então, realmente, assim, eu não espero que a inspiração me ocorra. Né? Eu vou escrevendo e a inspiração corresponde a esse chamado. E os temas vêm à medida que você vai escrevendo? Bom, temas não faltam, né? De várias procedências. Minha própria origem, né? Eu sou filho de imigrantes, né? E os imigrantes no Rio Grande do Sul têm uma história riquíssima. Eu fui estudante de medicina, médico, trabalhei em saúde pública. Eu participei em grandes acontecimentos da vida política nacional, porque o Rio Grande do Sul sempre foi um cenário privilegiado para isso, e tem uma convivência muito grande, né, com escritores, com intelectuais, né, viajo muito, então realmente não falta experiência e não falta temas, e se faltasse era só abrir o jornal, né, que os temas apareceriam. Né. No caso do Manual da Paixão Solitária? Bom, aí é uma outra fonte, né, que corresponde a uma paixão, né, que vem desde a infância. Eu sou um leitor fanático da Bíblia. Não sou um leitor religioso. Né? Eu não sou crente, eu não leio a Bíblia, né, para, vamos dizer assim, adquirir lições de moral, ou de ética, ou de religião. Eu leio a Bíblia como um escritor lê a Bíblia. E a Bíblia, como obra literária, ela é absolutamente fantástica. Os escritores anônimos da Bíblia conseguiram, de uma maneira sintética, econômica, direta, mergulhar fundo nas paixões humanas. Né? Não é só a relação do ser humano com a divindade, é a relação dos seres humanos entre si, das paixões, né, que animam os seres humanos, daquelas coisas mais primitivas. Né? Não há uma história melhor sobre ciúme e inveja do que a de Caim e Abel. Né? É a história básica, é o paradigma, né? E assim, na Bíblia, a gente encontra muitas outras histórias, e muitas delas realmente me deram ideias
para contos, para romances, né, para crônicas, né? Então, sobre a Bíblia eu escrevo com muita frequência. Por fim, veio o cataclisma, uma verdadeira torrente de esperma jorrando. Que prazer, meu Deus, que prazer, que êxtase! E não me senti culpado, nem um pouco culpado. Sim, como Onã, eu derramara minha semente sobre a terra, mas não era qualquer terra, era a terra feita Tamar, minha adorada Tamar. E no caso, Onã. O caso Onã. Essa é das histórias mais fantásticas da Bíblia. A gente não acredita que ela esteja na Bíblia, né? Porque ela realmente, assim, é uma história que é insólita. Aliás, a localização dela na Bíblia, no Gênesis, né? Ela é surpreendente porque é uma narrativa, a narrativa de José que está sendo feita, e de repente essa narrativa se interrompe para contar a história de um patriarca chamado Judá e dos seus 3 filhos, né? Esse patriarca vai escolher uma esposa para o filho mais velho, a esposa se chama Tamar, eles casam, né? Por alguma razão não tem filhos, e esse filho então é punido com a morte por Deus, e aí cabe ao segundo filho assumir o papel do irmão para não deixar a cunhada sem descendentes. Então ele tem que engravidar a Tamar, é Onã, mas ele não quer fazer isso, né? Ele considera que isso é uma espécie de humilhação, ele não quer ser um banco de esperma, né? Então, diz a Bíblia, ele tem relações com ela, mas ele derrama seu sêmen sobre a terra. Então ele é castigado também com a morte, sobra um terceiro irmão, mas esse o patriarca já não quer que case, né? Porque o raciocínio dele diz, bom, essa mulher é pé frio, ela já matou 2, não quero que mate o terceiro. Mas aí ela quer, né, ter um filho dessa linhagem, né? Então ela arma uma armadilha para esse patriarca, que é uma das coisas mais interessantes, porque ela se disfarça de prostituta, ela consegue ter uma relação com ele, na hora de pagar ele não tem como pagar, porque ela quer uma cabra e ele não tem uma cabra, então ele deixa o seu cajado, o seu selo e o seu colar, que são símbolos da dignidade patriarcal, como penhor, e ela some, né? Meses depois ela aparece grávida, né? E aí o patriarca fica furioso, condena ela à morte, e ela vai ser queimada viva, mas antes de ser queimada viva, né, diante da tribo, ela pergunta, vocês não querem saber quem é o pai dessa criança que eu tenho no ventre? Ela disse, o pai dessa criança que eu tenho no ventre é o dono desses objetos. Aí mostra o cajado, o selo e o colar. Então, e aí ela tem os filhos, e é uma coisa muito interessante porque, diz a Bíblia, um desses filhos vai ser o antepassado do rei Davi, portanto Jesus Cristo. Então, é uma história assim, simplesmente surpreendente, né? E que tem muitas lacunas, né? Então ela funciona como inspiração e ao mesmo tempo como um desafio. Ela diz para o escritor, completa o que está faltando. E foi o que eu fiz, né? Onã e Tamar foram morar juntos na casa que pertencera a Er, o que a mim pareceu ominoso, mas que Onã aceitou de bom grado. Aparentemente, as coisas entre eles estavam bem, corretas, pelo menos. Eram sempre vistos juntos, nada de grandes demonstrações de afeto, mas isso não era mesmo comum entre nós. O que todos esperavam e esperavam ansiosamente era a notícia da gravidez de Tamar, mas ela não engravidava. É interessante que em alguma brincadeira, eu me lembro qual foi o grande comediante judeu americano que dizia, leia sobre paixão, amor entre irmãos, violência na Bíblia, na Bíblia. Realmente assim, a Bíblia tem essa outra dimensão, né? E isso que faz desse livro, que afinal começou a ser escrito há 3.000 anos atrás, né? A Bíblia é um dos documentos mais antigos da história do Ocidente, né? Mas até hoje tem seus leitores. É o livro mais vendido no Brasil, né? Mais lido no Brasil, né? É claro que é lido por um público religioso, mas também entre o público tem aquelas pessoas que leem pela curiosidade, pelo fascínio que essas histórias inspiram. Aos poucos, o mal-estar foi diminuindo à medida que o tempo passava e que eu me tornava mulher.
Linda mulher, modéstia à parte. Não era muito de me olhar no espelho, objeto que nem sequer existia em nossa casa. Meu pai dizia que era coisa de vaidoso, de gente leviana. Mas Laila tinha sim um espelho. E o que eu via ali fazia meu coração bater mais depressa. Deus, eu era linda. Tudo em mim era lindo. E sua profissão como médico, a relação dela com a sua escrita? É muito grande, né? Começou naturalmente assim, ainda na faculdade de medicina, né? Porque entrar na faculdade de medicina é uma coisa que muda a vida da gente, muda a nossa cabeça, né? Eu era praticamente um adolescente quando entrei na faculdade de medicina e de repente eu estava ali, né, diante do cadáver, e de repente eu estava na enfermaria da Santa Casa, lá de Porto Alegre, ajudando a atender pessoas muito doentes, pessoas sofrendo, pessoas morrendo, né? Então, isso, como experiência humana, é transcendente, né? Eu me formei em medicina, eu fui para a saúde pública, e saúde pública aí teve um outro aspecto importante, que foi para mim a descoberta da realidade brasileira, né? Eu era um menino da cidade de Porto Alegre, do bairro judaico da cidade de Porto Alegre, era o que eu conhecia, aquele era o meu universo. Uma vida protegida. Uma vida carente, né? Meus pais eram pobres, né? Mas muito comunitária, muito fechada naquele círculo familiar, né? E naquele círculo do grupo lá, do bairro do Bonfim de Porto Alegre. E aí, de repente, a saúde pública me mostra o país em que eu vivo. E que eu pude conhecer, né? Entrando nas vilas populares, falando com a população, trabalhando nas campanhas de vacinação. Isso tudo, para mim, foi também uma fonte de inspiração literária. Por isso que realmente a gente pode entender, né, essa coisa dos médicos escritores ou dos escritores médicos, né? Já escreveu sobre isso? Já escrevi, muitas vezes. Né? Quem você citaria como bons exemplos? Vários, mas vamos ficar só com alguns, né? Eu acho que o exemplo maior é Anton Chekhov, né? Que tinha uma frase muito curiosa. Ele dizia assim: a medicina é minha esposa, a literatura é minha amante, mas eu satisfaço as duas, né? Bom, ele era um bom médico. Bom médico, bom escritor e era paciente. Ele tinha tuberculose, morreu muito cedo, como era costume, né, no século XIX, né, os escritores, poetas e compositores morreram de tuberculose, né? E no Brasil nós temos figuras como Guimarães Rosa, como Pedro Nava, como Jorge de Lima, e no Rio Grande do Sul dois grandes escritores, né, que são Ciro Martins e Dionélio Machado. A tradição gaúcha de cultura é impressionante. A vida cultural no Rio Grande do Sul é impressionante e vem de muito tempo. Começa como? Bom, eu acho que tem vários componentes aí, né? Em primeiro lugar, essa tradição gaúcha de contar histórias, né? O gaúcho é um contador de causos, né? Ele, depois das lides do campo, ele se reúne no galpão, ele assa o churrasco, ele toma chimarrão e ele conta histórias. E essas histórias serviram de inspiração para o primeiro grande escritor gaúcho, Simões Lopes Neto, e também para escritores como Érico Veríssimo, Josué Guimarães, né? Luiz Fernando Veríssimo. E depois nós temos também a experiência do imigrante, né? Porque o Rio Grande do Sul é metade o Pampa, metade a montanha, metade gaúcho, metade imigrante, né? E os imigrantes também têm as suas histórias. E tem essa tradição cultural de valorizar o livro, né? Os imigrantes traziam muito pouca coisa na bagagem, sobretudo os imigrantes alemães, mas livros sempre tinha na bagagem deles, né? Uma rede de ensino absolutamente fantástica, né? Que foi pioneira no Brasil, e um público leitor. O Rio Grande do Sul é o estado que mais lê, né? Isso não é uma opinião, são os números, né? Os números da Câmara Brasileira do Livro mostram que o consumo per capita de livro do Rio Grande do Sul, né, é o dobro da média brasileira, né? Então, toda essa tradição ajuda muito, né? Nós temos histórias de boas editoras, a começar pela Globo, né, que foi pioneira, lançou clássicos mundiais antes que qualquer editora brasileira fizesse, a LPM e tantas outras editoras, né? E uma imprensa muito ativa também. Enfim, o Rio Grande do Sul tem essa tradição de celeiro cultural e continua mantendo essa tradição.
A sua vida hoje se divide entre Porto Alegre e Rio de Janeiro? Eu venho com muita frequência ao Rio de Janeiro por causa da Academia Brasileira de Letras, da qual eu sou membro. Sempre que eu posso, eu venho às reuniões, né? E também muitos convites para palestras. Eu viajo muito pelo país. E para o exterior também. E para o exterior também, né? Isso acabou sendo uma rotina. Enquanto eu era médico atuante, era difícil, né? Mas hoje, como a minha atividade médica se reduziu, né? Eu sou participante em grupos de trabalho, mas isso não implica assim, um compromisso muito delimitado, né? Então isso faz com que eu possa aceitar convites, né? E eu gosto muito de conversar com o público, né? Você gosta muito de conversar, você é contador de casa, né? Bom, isso é uma coisa que eu tenho dos meus pais. Meu pai era famoso na cidade de Porto Alegre pelas histórias que ele contava, né? Como você chamava seu pai? José, né? O seu José Scliar. Todo mundo conhecia, porque realmente ele era um narrador nato, né? E uma mãe que também era uma contadora de histórias, era uma leitora, né, absolutamente fanática, professora, né? Ela me ensinou a ler e escrever. Ela me deu o nome de um personagem do José de Alencar, que era um escritor da preferência dela, né? E ela me levava para comprar livros na livraria do Globo, e eu me lembro que ela dizia assim: não te preocupa com o preço dos livros. Ela dizia: nós somos pobres, mas na nossa casa livro não pode faltar. Tu compra quantos livros tu quiseres, né? Isso é uma coisa assim que fez de mim um leitor e, a partir de leitor, um escritor. Era bonito, impressionantemente bonito. Um rosto de traços enérgicos, testa alta, olhos grandes e a barba. Deus, aquela sim era uma barba, igual a de meu pai, negra, viçosa, ainda que um pouco menos abundante, mas um dia seria abundante, um dia aquela barba seria muito abundante. Por mais que tentasse reprimir minhas emoções, eu não podia negar o fato de que Onan me atraía. Onan mobilizava meu desejo, fazia o meu peito arfar. Seria ele capaz de transformar-me numa viuvinha, se não alegre, pelo menos malandrinha, pronta a desfrutar o prazer do sexo? Qual livro não pode faltar numa casa? Eu acho que depende da casa, né? É claro que a gente diria assim que a Bíblia, para famílias religiosas ou para famílias em geral, é um livro que não pode faltar. Mas eu acho que tem autores brasileiros que são absolutamente indispensáveis. Machado de Assis é um deles, né? Cada vez mais fica claro que Machado de Assis foi um grande intérprete do Brasil, né? E é um escritor que eu citaria como exemplo. E para a gente fechar, no seu futuro, como você vê? Bom, eu vejo o meu futuro escrevendo, né? Provavelmente daqui a pouco eu estarei sentado no laptop escrevendo, né? Buscando as palavras, porque essa paixão pelas palavras, ela é absolutamente incurável, né? Depois que a gente adquire, né? Ela só tem equivalência na paixão que a gente tem pela nossa mulher, pelos nossos filhos, pelos nossos amigos, né? Realmente, o reino das palavras, né? É o reino onde a gente se sente à vontade, onde a gente se sente entre seres amados. Muito obrigado. Obrigado. Hoje nós trouxemos para você Moacir Scliar, que acaba de ganhar o prêmio Jabuti com o romance Manual da Paixão Solitária. Muito obrigado. Até semana que vem.